Em determinado momento começou a ficar muito no hype Crypto Games, que eram basicamente jogos em que a economia ou os itens dos jogos tinham algum componente de ou criptomoeda ou de NFT. E a gente percebeu que aquela era uma oportunidade legal pra gente, que era um mercado novo, disruptivo, e a gente tava com muita energia, tinha acabado de trazer nosso CTO, que era o Lucas, que... Assim, Que eu apresentei também. Então... Que você apresentou também, que foi o fundador de uma das primeiras empresas de games VC-backed da história na América Latina, então é um cara que entende muito de desenvolvimento de jogos. E a gente não tinha trazido ele para fazer isso ainda. E salve pro Lucas, inclusive, que é um cara muito gente boa, muito de bom coração, genial, tal, cara. Ele tava com a gente no café da manhã hoje, pô. Exato. Muito brabo. E aí? E aí eu falei, bom, a gente trouxe um cara que sabe fazer jogo, que tem uma puta experiência com isso. A gente tem audiência de jogo. Por que a gente só não vai fazer um jogo, então, e aproveita e coloca o componente que tá em hype no momento, que é o NFT, o cripto. E deu super certo, assim, em termos de venda. A gente fez um pré-lançamento que vendeu no primeiro dia, assim, 4,5 milhões de reais. Porque a gente já tinha uma audiência grande constituída na época e a gente também sabia fazer funil de venda. Bro, essa eu achei muito bizarro, porque você tinha levantado por aí de grana, mais ou menos, foi a mesma coisa que a gente levantou. E foi, tipo, logo antes, assim, né? Foi mais do que a gente levantou, inclusive. Eu fiquei assim, tipo, caraca, Sanji, pô, nós somos muito burro, né, mano? Ficar vendendo empresa aí, é só fazer drop de NFT aqui de jogo que não existe, tá ligado? O que você fez, cara? Conta aí, qual foi a sua estratégia pra vender tanto? Basicamente, a gente entendeu muito bem a audiência. O que a audiência que consumia esse tipo de jogo queria. E a gente fez o conteúdo que a audiência queria consumir. Assim, foi isso. Então a gente entendeu a dor da audiência, o que a audiência queria, fez um produto que era suprir as dores da audiência e lançamos rápido. Nesse caso foi uma oferta, né? Que meio que supria o que ele tava buscando e tal. Foi uma oferta, sim. Cara, e os canais, assim? Foi tipo anúncio, foi orgânico, foi influenciador? Foi os três. A gente fez... O que provavelmente mais gerou resultado naquela época foi influenciador. Você pegou todo mundo que tava falando de NFT, tipo... Exato. E marcava a conversa com eles para entender o que eles achavam do projeto, ia mudando de acordo com a opinião de cada um, até que a gente chegou num produto legal. Só que no fim do dia acabou sendo uma tese furada, né? Então... Assim, eu já fiz vários negócios na minha vida, o único que realmente eu perdi dinheiro foi esse. E perdemos muito, assim, porque é muito difícil desenvolver jogos colocando neles tecnologia blockchain junto. Então isso coloca um layer de complexidade que tudo demora muito mais tempo para desenvolver. E em determinado momento a gente acabou percebendo que, na verdade, o que a audiência queria não era a visão que a gente tinha do projeto. Então a gente queria fazer um jogo de longo prazo, com high production value, e basicamente era essa a nossa visão, e eu acho que muita gente comprou tokens e os itens do jogo na intenção de especular. E quando a gente viu que o mercado não estava indo para um caminho legal, a gente falou, galera, a gente não quer seguir esse caminho, a gente vai entregar o jogo com todas as funcionalidades que a gente prometeu aqui, mas a gente não vai seguir o caminho que o mercado está seguindo. Então, foi uma decisão difícil e que, putz, foi 2 anos investindo dinheiro nesse jogo para ter um retorno muito baixo, assim. Cara, eu acho que uma coisa que é interessante disso, né, é que quando você vai olhar pro... Pô, na questão do drop do NFT lá, que vocês conseguiram vender pra caralho, foi muito genial, né? Que vocês entenderam que, tipo, pô, o ICP não era o gamer, era o cara de cripto, né? Era o cara que tava comprando NFT. Então, a narrativa, o que vocês estavam oferecendo e tal, era muito perto, próximo do que o cara mesmo queria ouvir pra ele estar comprando o negócio. Enquanto que, pro jogo ter sucesso, não é esse cara, né? É o cara que joga, né? Exatamente. Você descreveu perfeitamente o conflito que teve. Pô, o jogo que vocês fizeram, eu lembro que foi um estilo archeiro, né? Assim, né? O roguelike que chama. Foi um jogo muito bem feito. Até hoje eu acho que é o jogo que, assim, mais deu orgulho da gente ter feito na Prota. Mas como chegou em determinado momento que o custo do servidor era muito alto, tipo, não estava mais fazendo sentido o Unit Economics, e aí a gente resolveu ir para o próximo projeto. E fomos para onde agora? Então, 2 anos disso aqui, tá, galera? 2 anos disso daí foram os piores 2 anos da minha vida, assim, sem conseguir dormir à noite, queimando caixa todo mês, putz. Pô, um monte de dev caro, eu lembro que você contratou, né? Um time muito caro, assim, foi o período mais desafiador da minha vida empreendedora, com certeza. Dessa época pra agora, imagino que o time, pô, manteve pouca gente, né? Daquele time, sim.
A gente acabou mudando muita gente. E a culpa não foi do time, tá? A culpa foi majoritariamente minha, que tomei decisões erradas sobre alocação de capital da empresa e quais projetos investir ou não. Mas dado isso, eu falei, pô, isso daqui não tá dando certo, tá insustentável, a gente tem que dar um passinho para trás. E aí o passinho para trás foi entender por que a gente ia captar dinheiro? Porque a gente era bom de fazer audiência. E essa parte tinha ficado andando de lado enquanto eu estava focado em jogos. Então, o Paulinho estava tocando, tinha um time, pô, a galera é incrível no time, mas não era uma prioridade para a empresa. E aí a gente resolveu investir nisso de novo. E antes de você contar, eu queria fazer um comentário que eu acho que é um negócio que é muito doido, assim, né? Que é esse negócio, tipo, a métrica que você tá otimizando. Que é tipo assim, pô, se a métrica que você tá otimizando, por exemplo, é o número de views, e essa é a métrica que o CEO tá olhando todo dia, cara, mesmo que você não tenha a melhor estratégia do mundo, se essa é a métrica que você tá falando todo dia, essa métrica cresce, né? Exato. E nessa época você tava imaginando, sei lá, receita pro usuário, retenção de uso, sabe? Exato. Basicamente, assim, eu tinha feito um segundo negócio e o primeiro negócio, que era o principal, que é o negócio que eu mais acreditava, eu não tava olhando. Então, diria que esse foi o erro da época. E aí eu falei, cara, isso tá errado, a gente tem que focar na nossa essência, que é fazer conteúdo, que a tese realmente a gente acredita muito. Dei um passinho para trás, voltei para essa operação junto com o meu sócio, com o Paulinho. E aí, tendo esse foco, ficou tudo muito mais óbvio, claro. Tipo, nosso diferencial competitivo é criar audiência, a gente tem que colocar tecnologia em automação de conteúdo, em AI, em todas as partes do processo de conteúdo que dá. E é o que você falou, quando a gente começou a olhar para a métrica certa, o negócio começou a ir numa direção linda, assim. E aí, o que era, assim? Tipo, pô, o que vocês começaram? Onde que você viu a próxima veia de receita ali? Foi por causa de uma empresa que se chama Eleven Labs. Porque, basicamente, a gente tinha muita dificuldade. A gente fazia conteúdo em português, a gente era, tipo, o maior do Brasil. Só que a monetização no Brasil para games é baixa. Então, é um mercado endereçável pequeno. E para escalar conteúdo para outras línguas é muito difícil. Porque a gente ia ter custo de locutores em dólar e contratar uma pessoa de cada lugar do mundo. E na época, nenhuma voz de inteligência artificial era boa. Tinha aquela da Amazon, que era super robótica, da Alexa, não sei se você lembra. Sim. E aí, em determinado momento, eu estava pesquisando voz e tal, encontrei uma empresa que chamava Eleven Labs. Era um negócio super early, assim, a gente deve ter sido um dos primeiros clientes deles. Quando eu vi aquela voz, eu falei, putz, a tecnologia chegou para salvar a gente. Conseguimos escalar conteúdo para todas as línguas. Porque agora a gente consegue criar conteúdo em inglês com uma voz que não parece artificial. Naquele momento, ficou óbvio para mim que é isso. A gente tem que expandir globalmente. E eu diria que essa foi o grande ponto de virada, assim. Que era o tipo de coisa assim, você poderia pegar conteúdo que tava porrando em qualquer lugar do mundo, fazer em outra língua e o negócio ia acabar tendo resultado. Sim, tanto que hoje a gente é uma empresa global e a gente só conseguiu escalar por ser global. A gente está em 10 mercados diferentes. A gente faz conteúdo em alemão, espanhol, francês, italiano, inglês. Todos esses mercados, com exceção do inglês, são pequenos individualmente. Mas quando você consegue criar um vídeo em inglês e traduzir automaticamente para eles, pô, é quase que uma receita incremental gratuita. Então, isso que acabou fazendo com que o nosso modelo de negócio tivesse um unit economics muito bom. E tipo assim, isso nessa época você olhava, cara, só a receita de YouTube, nessa escala que a gente consegue chegar, já fecha a conta do negócio. Sim, com certeza. E aí, pô, mas teve essa época também que você falou que você tava testando de vender o jogo da Wildlife e tal, foi por aí, não? Foi por aí. Então, nesse momento, a gente voltou a crescer a audiência e aí eu falei, pô, como que a gente consegue monetizar melhor essa audiência? E aí o jeito mais óbvio para mim na época foi, vamos fazer parceria com uma empresa de games e vender nossa audiência para eles. Então foi uma das formas que a gente encontrou no meio do caminho de monetizar a audiência. E funcionava bem na época lá? Como foi essa experiência? Foi muito legal a experiência, mas tem um problema muito grande de conteúdo orgânico que é a atribuição. E a menos que você tenha um processo muito bem estruturado, muito bem definido de como fazer a atribuição orgânica, se a empresa tem um perfil mais de... Como toda empresa de games tem mais de link atribuído, fica muito difícil fazer um negócio legal. Então,
Deu para aprender muito, foi lucrativo por um momento legal esse negócio, apesar de nunca ter sido muito grande, mas eu acho que tinham dificuldades técnicas mesmo. Tipo, você conseguia gerar muito valor para a Wildlife, por exemplo, mas você não conseguia capturar tanto valor porque você não conseguia comprovar que foi você que gerou aquele valor. Sim, eu diria que era basicamente esse o problema, tá? E até, mesmo que a gente não gerasse tanto valor no curto prazo, por exemplo, se uma pessoa vê 1, 2, 3 vezes um anúncio e depois vê um anúncio de mídia paga, quem capturou toda a atribuição foi o anúncio de mídia paga. Só que a pessoa criou já uma familiaridade com o jogo por conta de ter visto o jogo em 3 anúncios orgânicos antes. Então ela já está mais aberta a clicar no anúncio. E isso é muito difícil de mensurar, então não é como se fosse culpa deles também. Eles estavam numa posição muito difícil, de tipo, como eu vou mensurar para pagar adequadamente. Então é um problema muito difícil de resolver. Tem como, você acha? Eu acho que tem de um jeito que foi o caminho que a gente tentou fazer. Faça com que os produtos sejam seus. Porque aí você vai saber que toda atribuição é sua. Então foi o caminho que a gente resolveu seguir. De, putz, eu vou ter meus produtinhos aqui. Obviamente não vão ser jogos tão legais como de empresas grandes como a Wildlife, porque não tem tanto investimento. Mas eu não vou investir nada em mídia paga e tudo que vier vai ser orgânico, então é margem pura. Então foi esse caminho que a gente resolveu seguir.